O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso hoje pela manhã na cidade de Recife, por ordem do nosso presidente de fato, presidente do Conselho de Ministros, nosso condutor, nosso salvador. A prisão de hoje, que hoje houve uma prisão e uma prisão vapt-vupt que nem chegou a ser feita, já foi revogada, que é do próprio Mauro Cid. Tudo isso tem a ver, mais uma vez, com o Mauro Cid. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso hoje pela manhã na cidade de Recife, por ordem do nosso presidente de fato, presidente do Conselho de Ministros, nosso condutor, nosso salvador, o primeiro de seu nome, o protetor da democracia. Ele, nosso líder, nosso Gengis Khan, nosso Duce, nosso Führer. A ele é quem devemos dar toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos bem no meio dos nossos séculos. Ele que é o ontem, ele que é o hoje e ele que será o amanhã. Ele que é o passado, o presente e o futuro, ele que é o início, o fim e o meio. Ele que é o alfa e o ômega, ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que passa debaixo da cordinha, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é um resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue do olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho que ainda não veio, ele que é o Asererê, ele que é o Ra, ele que é o Merê, ele que é o Berrebe do Berrebe, ele que é o seu Ibionomba, ele que é o Mahap, ele que é o Depuig, ele que é o Depuig, ele que também é o Dipi, o nosso ditador Alexandre de Moraes. O ministro do MSTF atendeu a um pedido da PGR, né, da PGR do Paulo Gonetti, né, que encaminhou uma manifestação para investigar Gilson, defendendo a determinação de busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e de mensagens. Para a PGR e para a Polícia Federal, existem fortes indícios de que o ministro de Bolsonaro tentou emitir um passaporte português em maio de 2025, ou seja, mês passado, para que Mauro Cid deixasse o Brasil. Minutos depois, Moraes decretou a prisão de Mauro Cid, mas revogou o pedido logo em seguida. Cid é alvo de busca e apreensão e foi ouvido hoje pela Polícia Federal por 3 horas e meia. Coitado, esse também não sai de lá. E o Gilson, para quem o conhece, sabe que ele é uma pessoa boa. Gente boa. E segundo o Gilson, ele foi buscar passaporte para o pai dele. Ele foi tratar dos trâmites de passaporte para o pai dele. Aí eu fico me perguntando, gente. Até onde vai, porque fortes indícios de que ele foi emitir passaporte para o Cid. E os fortes indícios de que o Frei Chico é irmão do Lula e que sumiu o dinheiro dos associados dele. E não tem busca e apreensão, não tem uma medida nada. Aí o Paulo Gonetti está fazendo o quê? Ele está cagando este horário? Eu não sei o que acontece, gente. Eu não sei o que acontece, juro por Deus, senhores. Esse caso é muito interessante, porque o Gilson Machado permanece preso por um suposto favorecimento pessoal ao Mauro Cid, que não está preso. Quer dizer, quem está realmente com risco, talvez, de uma fuga, porque se foi fazer um passaporte para isso, era para o Mauro Cid sair do país e fugir, segundo, né, eles estão apontando. Mas aí, quem fez... Mas daí, se o passaporte fosse para o Gilson fugia. Mas aí, se ele fosse para ele, não ia ser crime. Ora, e agora? Como solucionar esse problema? Exatamente. É interessante o fato do Gilson ainda estar preso, que nos leva a acreditar que é, mais uma vez, talvez uma pesca probatória. E lembrando o seguinte, eles decretaram a prisão do Gilson alegando que ele teria auxiliado no crime do suposto golpe, do ataque à democracia, que
que, no entanto, encerrou no dia 8 de janeiro de 2023. E essa atitude, se é que ela aconteceu, teria sido depois do crime. Então, você não pode... no caso, seria apenas um crime de favorecimento pessoal. Não, agora você escuta que eu tô vendo na Tupi, na extinta Tupi, olha como que tá a tarja lá. A tarja tá assim, ó. O Gilson, né, o ex-ministro, foi preso suspeito de ajudar Cid a fugir do país. Eu nem sabia que Cid tinha fugido. Para você ajudar alguém a fugir do país é que essa pessoa ou fugiu de fato ou tentou fugir. Mínimo. Não teve tentativa de fuga. Não existe proibição dele ter um passaporte português, se ele tem esse direito. Não teve tentativa de fuga e nem fugiu, ele fugiu. Então você veja como... E não há provas. Ó, tá, uma alemão escreveu a mesma merda aí, ó. É que tenha ajudado a Cid a tentar obter passaporte. É isso aí. Então, o alemão escreveu certo. Agora, na Extinta Tupi, eu fico irritado. Porque suspeito de ajudar a Cid a fugir do país, primeiro, Cid nem fugiu. E, pelo que se saiba, não houve uma tentativa de fuga. E nem está configurado que o Gilson tentou ajudá-la a conseguir o passaporte, mas ainda que o fizesse, não significa que, tendo passaporte, ele iria fugir, porque não é proibido ter passaporte de outra nacionalidade se ele tem esse direito ou qualquer coisa assim. Lembrando que, na hipótese de ter realmente acontecido uma ajuda para conseguir um passaporte que teria a finalidade, talvez, de uma fuga, o crime do Gilson seria favorecimento pessoal, que tem a pena máxima de 6 meses. E não comporta preventiva. Exatamente onde eu queria chegar. E não comporta preventiva. Olha que coisa. Mas é incrível, porque assim, no Brasil, a prisão preventiva, ela deveria ser exceção da exceção da exceção e ela se tornou a regra. Hoje, qualquer pessoa Mas que... a exceção da exceção é regra em estado de... Exceção. Exato, em estado de exceção. Mas o que é incrível também, o que foi dito pela Ana, é um ponto que deve, pelo menos, transparecer para todo mundo que assiste ou que tem o mínimo de inteligência. Eles sempre falam que pessoa tem que ser presa porque fez isso, porque fez aquilo, mas não apresentam as provas. Por exemplo, de onde foi que tirou essa informação? Foi o consulado português de Recife? Né? E se foi feito pelo consulado português de Recife, de que maneira foi feito? Foi por e-mail? Foi de uma maneira formal? Ele foi lá e conversou? Quem é que delatou? Entendeu? Tudo isso é muito obscuro, ninguém sabe o que está acontecendo, simplesmente no dia seguinte a pessoa é presa. Você não sabe se, por exemplo, hoje eu tô aqui no faroeste brasileiro, amanhã eu tô preso porque conversei com o Pavinato e disse pro Pavinato que eu não concordava com XYZ e dentro dessa conversa eu falei alguma coisa que ameaça o Estado Democrático de Direito. Então, assim, não é apresentado prova nenhuma do que está acontecendo no Brasil. As pessoas são simplesmente presas à torta e à direito, e isso é o que mais assusta. Isso é o que mais assusta, sinceramente. Ô, professor Sônia, eu tenho uma pergunta aqui, né? Se transparece, quer dizer que parece trans e pode ser que aquilo que não foi, e aquilo que parece ser talvez não seja? Achei que ele ia fazer uma pergunta assim. Não, pior que, mas é uma pergunta o pior séria. de tudo aqui Se transparece quer dizer que parece trans e aquilo que não foi, ou aquilo que parece ser talvez não seja? Eu vou dizer porque é séria a tua pergunta. É O que você está séria. dizendo é o seguinte, a prisão do... É um jogo, olha aqui, ó, o jogo de linguagem. Não, mas se eu bem entendi, olha que interessante que você fez um jogo de linguagem maravilhoso, porque você é quase a Minha mãe brincadeira. fala que eu sou muito inteligente. A brincadeira, eu discordo da tua mãe, você é um gênio, tá? Você não é só muito inteligente. Mas continuando, a brincadeira que de certa forma você fez é que a prisão do Gilson não é uma transprisão. Ou seja, na realidade é a prisão de outro e que está querendo transparecer alguma coisa. Para mim, o que fica bem claro, eu posso estar enganado, se você utilizar o exercício de pensar, imaginando que você é um policial, aí como é que você tenta entender a forma do criminoso agir? Pensando como um criminoso, vou mudar a frase que é para evitar de eu ser preso, tá? Pensando do lado do adversário, tá? Do inimigo. Do rivaldo. Como é que você faria? Ora, eu prendo o Gilson
sob a alegação de que ele estava utilizando meios ilegais, que não são, porque só eles podem dizer se é ilegal ou não. Como é que isso... O que teve de ilegalidade aí? Ilegais para auxiliar o Cid a fugir, uma vez que provavelmente eles já devem ter a notícia de que a família do Cid está lá fora. Então, segundo O o Cláudio objetivo foi Dantas... pressionar o Cid. Ó, segundo o Cláudio Dantas, a família diz que eles foram à formatura de um familiar nos Estados Unidos e tem passagens de ida e volta compradas. Mas isso não significa Tá? muito, Não, né? mas é a informação que acabou de chegar. Não, mas o detalhe é isso, ou seja, aí ele faz esse movimento para apontar para o Cid, tanto que ele dá voz de prisão ao Cid, ou faz mandado, enuncia, não sei qual é o termo jurídico, e depois ele revoga. Para quem que ele está apontando? Para o Cid. Ou seja, prende o Gilson para atingir o Cid. Uma vez que ele já pressionou o Cid dizendo, olha o que vai acontecer contigo já já, se você não continuar na linha que eu te obriguei. Basicamente, é isso que me parece. Não Por isso que é uma transprisão. Você veja como essa PGR, veja como esse Paulo Gonet, além da cara de funhanho que ele tem cara de funhanho. Além da cara de funhanho, ele passa atestado da ilegalidade de tudo isso que aí está. Sabe por quê? Já falei aqui várias vezes. Lei 9838, que estabelece o rito processual de processos criminais perante os tribunais superiores, inclusive o STF. Ele coloca prazo para denúncia. Qual é o prazo? 5 dias após o recebimento do relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal fez o relatório pedindo a denúncia do golpe, inclusive do Cid, no dia 26 de novembro. O prazo de 5 dias, 27, 28, 29, 2, 3. O prazo venceu no dia 5 de dezembro. Quando é que o Paulo Gonet apresentou a denúncia contra o Cid, o Bolsonaro e todo mundo? No dia 18 de fevereiro. Muito tempo depois. Aí é o que eu sempre falo. O mesmo artigo de lei que fala que o prazo é de 5 dias, ele fala que pode demorar quanto for. Ou seja, o PGR não precisa cumprir o prazo de 5 dias, desde que nenhum dos denunciados, dos eventualmente denunciados, nenhum esteja preso preventivamente ou em liberdade com medidas cautelares. Isso prova o quê? Que o PGR pediu um trem comprovando que ele não respeitou o prazo, porque ele apresentou uma denúncia fora do prazo de 5 dias, sendo que o Mauro Cid, o Braga Neto, preso, todo mundo com cautelar de não poder falar com o outro, mas o que ele vem dizer aí? Que o Mauro Cid não pode ter passaporte, é uma das medidas cautelares. E se tem cautelar, se a cautelar nunca foi suspensa, o próprio PGR, cara de funhanha, ele está assumindo que a denúncia dele é irregular, portanto intempestiva, e sequer deveria ter sido admitida. Ele deveria, na verdade, responder ao Estado, porque ele está gastando o dinheiro que é destinado à PGR de maneira ilegal. Então esse pedido, não, o Cid não pode tirar passaporte, vamos prender o Gilson porque ele tentou tirar um passaporte. Ou seja, ou o Cid está livre para responder em liberdade absoluta e pode emitir qualquer documento, e aí a denúncia do PGR é válida, ou a PGR protocolou de forma intempestiva, portanto é nulo todo esse processo, porque ele está admitindo que ele não cumpriu o prazo de 5 dias, porque existem cautelares vigentes. Ô, Pavinato. Deu para entender? Deu para entender, claro. Se do ponto de vista jurídico é tudo nulo, eu só posso concluir que por trás desse tipo de decisão tem um interesse político. E vou dizer por quê. Sabe qual é a manchete? Não é que o Gilson foi preso, é que o ex-ministro do turismo do Bolsonaro foi preso. É essa manchete que vai estar hoje no Jornal Nacional. Genial. Com qual objetivo? Manchar a imagem de quem? Mas não, você precisa chegar no Jornal Nacional, eu falei da extinta Tupi aqui agora, escreveram ali, e foi preso, suspeito de ajudar o Cid a fugir. Exato. Mas o ponto é que genial, a ênfase vai ser no cargo dele, que ele tinha. Ninguém vai falar que ele é um artista. Que o Gilson é sanfoneiro, pra quem não sabe. Ninguém vai falar que prenderam um artista, o mestre da sanfona. Foi genial, cara, porque a transprisão do Gilson não é para pegar o Cid só está pressionado para pegar o Bolsonaro, porque tinge
o governo Bolsonaro. Olha, para ver como toda aquela galera do governo Bolsonaro está articulada para fazer coisas que possam... Pô, genial, Arthur. Genial. Agora, E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.